aqui com as minhas sempre insistentes perguntas. O deputado subtenente Gonzaga, que é do PDT de Minas Gerais, começou a trabalhar nessa comissão muito antes dessa comissão existir. Explico, o deputado foi um dos principais nomes a defender lá na comissão da reforma da Previdência Geral que os militares estaduais, sejam bombeiros ou policiais, não ficassem naquela reforma. Insistiu tanto, foi a tantas reuniões, foi tantas vezes abordado por mim e por outros jornalistas para saber se esse pleito dele e de outros militares estava avançando, até que conseguiu. Acho que tive o prazer de ter um furo de reportagem no dia que o senhor saiu da casa do presidente Rodrigo Maia dizendo que tinha a garantia de que não estariam, né, no projeto. E aí, quando começou a comissão, e aí fez uma aposta, né, de que, estando aqui, estariam melhor, porque conseguiriam paridade, ou seja, o direito de, quando o militar na inatividade, aposentado, teria os mesmos aumentos de quem está na atividade, e a integralidade, que é se aposentar ou passar para a inatividade, se reformado, com o mesmo salário, o último salário que recebia. Conseguiram isso, foi uma vitória, mas aí na última hora teve que também brigar por algumas coisas. Queria que o senhor resumisse esses pontos aí que teve que amarrar, porque na transição algumas coisas não ficam boas e por aí vai, né? Primeiro, agradecer a oportunidade que sempre você nos dá para a gente esclarecer a nossa posição. Eu continuo com a convicção de que nós não deveríamos ter, em lei federal, buscado regulamentar os nossos direitos previdenciários. E explico, porque o fundamento constitucional que dá às Forças Armadas o direito à integralidade, à paridade, que está sendo legitimado aqui nesse projeto de lei, ele também garante aos militares estaduais e poderia ser resolvido nos estados, como Minas Gerais sempre resolveu. Então, eu continuo com a convicção que nós fomos levados a um erro estratégico. Mas algumas coisas foram para a lei estadual. Sim, mas nesse momento em que houve uma adesão da maioria dos estados, da maioria dos policiais e bombeiros militares de vários estados, para entrar nesse projeto, obviamente que nós passamos a trabalhar a construção desse texto. E desde a apresentação do relatório, que já faz mais de 30 dias até hoje, nós temos trabalhado insistentemente para reduzir os danos. Minas Gerais continua perdendo. Minas Gerais está perdendo a aposentadoria especial, a aposentadoria compulsória aos 30 anos de efetivo serviço, passando para 35 anos. Minas Gerais terá aumento da contribuição para a pensão. Hoje nós contribuímos com 8 e também cobre a saúde. Nós vamos ter que discutir a saúde, nós vamos ter uma tragédia, eu diria assim, em Minas Gerais, porque nós vamos ficar descobertos na saúde a partir da promulgação dessa lei, da sanção dessa lei. Portanto, nós estamos trabalhando nesse momento para a redução de danos. E nos últimos dias, o que é que nós conseguimos avançar? Nós conseguimos retirar do texto uma vedação de que os estados, na sua legislação nova, na próxima legislação, ficasse impedido de manter alguns benefícios que as Forças Armadas não têm. Então, na nossa compreensão, a gente abriu o espaço jurídico, né, o lastro jurídico, para que Minas Gerais e os demais estados possam manter algum benefício. Eu cito, por exemplo, o auxílio invalidez que nós temos em Minas Gerais, que as Forças Armadas não têm e que, na nossa compreensão, hoje nós superamos esse ponto. Eu continuo com sérias dúvidas sobre o direito à promoção, porque o texto está dizendo que você vai para a inatividade com a remuneração, com a sua última remuneração, com a remuneração que você possuía na atividade. Portanto, eu considero que ainda não está pacificado o direito à promoção. Outro ponto que nós avançamos e vamos ter que enfrentar Minas Gerais, o governo de Minas, é com a possibilidade dos estados, através de um decreto, prorrogar o início das regras de transição. Esse foi o enfrentamento que Minas Gerais trouxe, o comando da Polícia Militar, o comando do Corpo de Bombeiros, as associações todas, viemos falar com o governo federal e
conseguimos demonstrar para o governo Zema que havia um risco institucional, porque há um número de aproximadamente 7 mil militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros que estão em condições de sair nas regras atuais e que poderão sair. Então, acreditamos... Ou seja, aposentadoria em massa no estado que tem o maior número de municípios. E o Estado não aguentaria, o governo não aguentaria. O governo prorrogou dois concursos de soldado na PM, mais um no Corpo de Bombeiro, e teria o risco de perder quase 1.000 bombeiros e quase 7 mil policiais militares. Portanto, seria uma crise institucional em Minas Gerais. O governo Zema tem um compromisso com a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro de baixar o decreto, adiando até 31 de dezembro de 2021 a entrada em vigor das regras de transição. O senhor está falando bastante de Minas, mas tem estados com situações um pouco semelhantes. Nós temos estados com situação semelhante, não ser o compromisso de cada governador com suas polícias. Alguns estados entram com benefício, porque a redução, a definição de 11% da contribuição, para os estados que contribuem com 14% vai reduzir. Os estados em que a pensão estava dissociada da remuneração dos militares, enfim, aqueles estados que já estavam no FUNPRESP, eles terão um benefício imediato, nós reconhecemos, mas Minas Gerais só tem perda imediata. Okay. Agora, uma observação que eu gostaria de senhor de natureza política. A oposição votou de maneira diferente, né? O PDT e o PCdoB acompanharam o relator, votaram com o relator, fazendo ali as suas ressalvas, do mesmo jeito que dentro dos partidos do centro, que geralmente votam com o governo, mas não se consideram governo, também todos votaram favoravelmente, mas com também uma ou outra ressalva. E ainda dentro do chamado grupo da oposição, PT, PSB e PSB e PSOL votaram contra, apesar da gente já ter inclusive mencionado aqui que o PT fez um acordo na última hora que, digamos assim, facilita, acelera a matéria. Como é que o senhor vê esse racha, entre aspas, não sei nem se é adequado o termo, mas a gente pode usar o termo, um racha dentro da oposição? Não, a oposição, os partidos de oposição não tinham feito nenhum entendimento de votar da mesma forma nesse projeto. Cada partido... O contrato que aconteceu na reforma da Previdência Geral, em que se votou... Na reforma da Previdência houve uma deliberação de todos os partidos da oposição. Nesse caso não houve essa deliberação, cada partido comportou com a sua autonomia. O PDT comportou com as nossas convicções, mas você percebe que também houve divergência. O deputado Paulo Ramos pensa diferente e foi respeitado o pensamento dele, mas o partido entendeu que nesse momento votar contra esse projeto e votar para levar o projeto para o plenário era um risco para as polícias e corpos de bombeiros, né? A visão do PDT é que para as Forças Armadas nós temos o problema que está com os praças que não terão os mesmos benefícios dos generais, vão colocar nesse extremo. O PDT compreende isso e provavelmente vai votar a favor do destaque que é a emenda do DEM. Mas, no mérito, entendeu que votar favoravelmente o projeto era estar votando favoravelmente às polícias e corpos de bombeiros e também às Forças Armadas. Portanto, não fez nenhum enfrentamento político aqui, fez um enfrentamento de garantias de direitos para os militares federais e para os militares estaduais. O fato da matéria não ir mais ao plenário, ao que tudo indica, né, com a retirada do apoio do PT ao recurso que levaria a matéria ao plenário, deve fazer com que, primeiro, se resolva aqui e, o mais importante, que esses destaques sejam todos rejeitados, né? Estou arriscando demais? Não, eu acho que o destaque que o pessoal fez da emenda do DEM, que estende benefícios aos praças, ela tem até uma chance de ser aprovada, porque é uma pauta importante, é uma pauta que comove. É claro que tem uma posição do governo, porque isso implica aumento de despesa, e o governo está orientando claramente contra esse projeto pelo aumento de despesa que ele representa. Agora, nós vamos trabalhar com os demais partidos, com as lideranças, no sentido de que o projeto realmente não vá a plenário, que a gente discuta para que o recurso, discutir com o pessoal, discutir com o PSB, para que esse recurso não vá a plenário, porque estamos chegando ao final do ano com um risco muito grande, aí sim, principalmente para as Forças Armadas, que precisa desse projeto aprovado a tempo de que esses benefícios que estão sendo colocados, essa reestruturação, seja admitida no projeto de orçamentário do ano que vem. Então, as Forças Armadas precisam da votação mais séria. Para as polícias militares, esse tempo não é relevante.
nós queremos é o texto que é relevante para nós, não o tempo. Mas para as Forças Armadas é relevante esse tempo. Portanto, nós vamos trabalhar para que o projeto, para que o pessoal e, obviamente, não temos nenhuma autonomia sobre os dois partidos, mas vamos trabalhar no sentido de que a gente os convença de que para as Forças Armadas ir ao plenário é um risco muito grande por conta do orçamento de 2020. Para os militares estaduais é o risco de ter uma pressão para sair dos militares. Então nós vamos trabalhar politicamente agora para fazer convencimento, esse é o nosso papel. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado subtenente Gonzaga, PDT.